Pai Celestial, antes de qualquer palavra, nós escolhemos aquietar a mente diante de Ti. Respire fundo agora. Solte os pensamentos acelerados. Deixe o coração desacelerar na presença do Senhor. Este não é um momento comum. É um encontro santo. Afaste as distrações, silencie o barulho de dentro e de fora e permita que a Tua palavra encontre espaço no coração. Aqui não existe pressa, nem cobrança. Existe graça, cuidado e direção. Nós nos colocamos diante de Ti com humildade, prontos para ouvir, aprender e orar segundo a Tua vontade. Quando lemos Mateus capítulo 8, entendemos que Jesus não ficou apenas ensinando com palavras, Ele se aproximou da dor humana. Neste capítulo, vemos um leproso rejeitado sendo tocado, um servo enfermo sendo curado à distância e pessoas aflitas encontrando alívio. O contexto mostra um Jesus acessível, poderoso e cheio de compaixão. Aqui aprendemos que Ele não se afasta da nossa fraqueza. Pelo contrário, Ele se aproxima de quem clama com fé simples e sincera. Diante dessa verdade, nós oramos assim: Senhor Jesus, assim como o leproso disse, se quiseres, podes me purificar, nós reconhecemos que o Senhor pode agir na nossa vida. Toca onde há feridas escondidas, dores antigas, medos silenciosos. Cura o que ninguém vê, restaura o que foi quebrado pelo cansaço da alma. Nós confiamos que uma palavra Tua é suficiente para mudar qualquer cenário. Que a nossa fé não esteja nas circunstâncias, mas no Teu poder e na Tua misericórdia. E enquanto essa fé nasce ou se renova no seu coração agora, caminhe conosco diariamente nessa jornada espiritual. Se você deseja continuar recebendo essas orações e crescer na presença de Deus, se inscreva no canal e permaneça ligado conosco. E se essa palavra já falou com você, escreva nos comentários o que você está entregando nas mãos de Jesus hoje. Quando avançamos em Mateus capítulo 8, percebemos que a fé verdadeira nem sempre faz barulho, mas sempre toca o coração de Deus. O centurião romano se aproxima de Jesus não exigindo, mas reconhecendo autoridade. Ele entende algo profundo. Jesus não precisava estar fisicamente presente para agir. No contexto daquele tempo, isso quebra paradigmas, porque mostra que a autoridade de Cristo não depende de espaço, distância ou posição humana. A fé desse homem nasce do entendimento de quem Jesus é, não apenas do que Ele pode fazer. Aqui aprendemos que muitas vezes buscamos sinais visíveis, quando Deus está nos chamando para confiar na Sua palavra. O centurião diz: Dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Isso revela uma fé madura, que descansa no caráter de Deus. Jesus se admira dessa fé, mostrando que o Senhor se move quando confiamos sem negociar, sem condições, sem tentar controlar o processo. Esse trecho nos ensina que fé não é convencer Deus, mas descansar na sua autoridade. Diante disso, nós oramos: Senhor, ensina-nos a confiar na Tua palavra acima das nossas emoções. Ajuda-nos a não depender apenas do que vemos ou sentimos. Que a nossa fé não seja frágil, baseada em sinais momentâneos, mas firme na certeza de quem Tu és. Dá-nos um coração obediente, que crê mesmo quando a resposta ainda não chegou. Nós escolhemos confiar que uma palavra Tua é suficiente para sustentar, curar e transformar a nossa história. Se essa verdade fortaleceu sua fé agora e falou diretamente com o seu coração, aproveite este momento e deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam aprender a confiar em Deus. E se quiser, escreva nos comentários aquilo que você está entregando nas mãos do Senhor hoje. Em Mateus 8, logo após vermos a fé que entende a autoridade, somos conduzidos a outra cena poderosa: Jesus acalmando a tempestade.
O texto mostra que, mesmo caminhando com Jesus, os discípulos enfrentaram vento forte, ondas altas e medo real. Isso nos ensina que estar com Cristo não significa a ausência de lutas. No contexto bíblico, o mar representava caos e ameaça. A barca simboliza a vida, e o fato de Jesus estar dormindo revela que a paz dele não depende das circunstâncias ao redor. Aqui entendemos algo profundo. Os discípulos conheciam Jesus, mas ainda estavam aprendendo a confiar plenamente. Eles clamam com desespero, e Jesus questiona a fé deles antes de repreender o vento. Isso mostra que o maior problema não era a tempestade externa, mas o medo interno. O Senhor não os condena, mas os ensina. Ele demonstra que a autoridade que cura também governa o caos. Quando Jesus fala, até o vento obedece. Diante dessa verdade, nós oramos assim: Pai Celestial, quantas vezes o nosso coração se desespera quando as tempestades surgem? Mesmo sabendo que Tu estás conosco, o medo tenta nos dominar. Hoje nós te pedimos, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a descansar, mesmo quando tudo parece fora de controle. Que possamos confiar que o Senhor governa o que não conseguimos controlar. Fala ao nosso coração e acalma tudo aquilo que tem nos tirado a paz. Se essa palavra trouxe descanso à sua alma e te lembrou que Jesus está no controle, ative o sininho agora. Assim, você recebe cada nova oração e cada exposição da palavra no momento certo, fortalecendo sua fé todos os dias. E, se desejar, compartilhe nos comentários qual tempestade você está entregando nas mãos do Senhor. Dando sequência a Mateus 8, chegamos ao encontro de Jesus com 2 homens possuídos por espíritos malignos na região dos Gadarenos. O texto deixa claro que eram pessoas isoladas, violentas e consideradas impossíveis de serem ajudadas. Ninguém passava por aquele caminho por causa deles. No contexto bíblico, isso mostra como a opressão espiritual rouba dignidade, relacionamento e direção. Mas antes mesmo que alguém peça ajuda, Jesus se aproxima. Ele vai até onde ninguém mais quer ir. Aqui aprendemos que a autoridade de Jesus não depende do reconhecimento humano. Os espíritos malignos o reconhecem imediatamente e sabem quem ele é. Isso revela que não existe força, passado ou prisão espiritual que resista à palavra do Filho de Deus. Enquanto a sociedade havia desistido daqueles homens, Jesus não desiste. Ele não negocia com o mal. Ele ordena. E quando Jesus fala, toda a opressão precisa recuar. Diante dessa verdade, nós oramos assim: Senhor Jesus, quantas áreas da nossa vida parecem sem solução aos olhos humanos. Situações que já tentamos resolver sozinhos e não conseguimos. Hoje, nós reconhecemos que só o Senhor tem autoridade completa sobre tudo o que nos oprime. Visita agora cada coração cansado, cada mente sobrecarregada, cada vida que se sente presa. Liberta-nos de medos, culpas, vícios e pensamentos que não vêm de Ti. Que a Tua presença restaure aquilo que parecia perdido. Se essa palavra tocou em alguma área da sua vida e você sentiu que Jesus está te chamando para perto, escreva nos comentários aquilo que você está entregando a Ele hoje. Às vezes, declarar com fé é o primeiro passo para a libertação. Seguindo em Mateus 8, o texto nos mostra algo que parece contraditório. Depois do milagre da libertação, os moradores daquela região pedem para que Jesus vá embora. Eles veem o poder de Deus agir, mas ficam mais preocupados com a perda material do que com a restauração de vidas. No contexto bíblico, isso revela um coração que prefere segurança aparente ao confronto transformador da presença de Cristo. A libertação aconteceu, mas nem todos estavam prontos para lidar com o impacto dela. Aqui entendemos que a presença de Jesus sempre provoca decisão. Ele cura, liberta e restaura, mas também expõe prioridades.
Aquela cidade precisou escolher entre manter seus bens ou permitir que o reino de Deus continuasse avançando. Muitas vezes, o maior obstáculo não é a falta de fé, mas o medo do que teremos que deixar para trás. Jesus não força a permanência onde não é bem-vindo. Ele respeita escolhas, mesmo quando elas custam bênçãos maiores. Diante dessa verdade, nós oramos assim: Pai Celestial, examina o nosso coração agora. Mostra se existe algo em nós que tem ocupado o lugar que só o Senhor deveria ter. Não queremos escolher conforto no lugar da Tua vontade. Ensina-nos a valorizar mais vidas restauradas do que ganhos passageiros. Dá-nos um coração sensível, disposto a pagar o preço da obediência, mesmo quando isso exige renúncia. Que nunca sejamos aqueles que pedem para o Senhor se afastar. Se essa oração te fez refletir sobre escolhas e prioridades, compartilhe este momento com alguém que você ama e que precisa ouvir essa verdade hoje. Às vezes, uma simples partilha pode ser o caminho para que outra vida também seja alcançada por Jesus. Em Mateus 8, logo após esses acontecimentos, vemos Jesus entrando em um barco com seus discípulos e, de repente, uma grande tempestade se levanta. O texto deixa claro que não era uma maré comum, mas algo forte o suficiente para gerar medo até em homens experientes no mar. Enquanto o caos cresce, Jesus dorme. Esse contraste é poderoso. O perigo é real, mas a presença dele no barco também é real. O contexto nos ensina que seguir Jesus não nos isenta de tempestades, mas garante que nunca estaremos sozinhos nelas. Aqui entendemos que o problema não era a tempestade em si, mas o medo que tomou conta do coração dos discípulos. Eles tinham Jesus por perto, mas esqueceram quem ele era. Quantas vezes isso também acontece conosco? Sabemos quem Cristo é, já vimos seu agir em outros momentos, mas quando a crise chega, deixamos o medo falar mais alto que a fé. A pergunta de Jesus: por que sois tão medrosos? Não vem como condenação, mas como convite ao crescimento espiritual. Diante dessa verdade, podemos orar assim: Senhor Jesus, acalma as tempestades que se levantam dentro de nós. Quando o medo tentar nos dominar, lembra-nos que o Senhor está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Ensina-nos a confiar, não apenas quando o mar está calmo, mas principalmente quando as ondas são altas. Fortalece nossa fé para descansar, sabendo que nenhuma tempestade é maior do que a tua autoridade. Se essa palavra falou com você e você deseja caminhar conosco em fé, se inscreva no canal para que essa mensagem alcance ainda mais corações. Permita que essa jornada de oração continue fortalecendo a sua confiança em Deus. Em Mateus 8, seguimos vendo Jesus demonstrar sua autoridade agora ao chegar à região dos Gadarenos. O texto relata o encontro com dois homens dominados por espíritos malignos, vivendo entre sepulcros, isolados, violentos e sem controle. Ninguém conseguia dominá-los. Esse cenário revela como o mal aprisiona, afasta da convivência e rouba completamente a dignidade humana. Mas antes mesmo que qualquer pedido seja feito, os espíritos reconhecem quem Jesus é. A presença de Cristo expõe e confronta tudo aquilo que escraviza. Aqui entendemos que a autoridade de Jesus não depende de palavras longas ou rituais complexos. Basta sua presença. Aquilo que ninguém conseguia resolver, ele resolve com uma ordem. O texto nos ensina que não existe prisão espiritual, emocional ou mental que seja maior do que o poder do Filho de Deus. Quando Jesus chega, o domínio do mal termina. O que parecia impossível aos homens se torna simples diante da autoridade celestial. Diante dessa verdade, podemos orar assim: Senhor Jesus, entra nos lugares da nossa vida onde ninguém mais conseguiu ajudar. Visita as áreas feridas, presas, confusas e dominadas pelo medo. Que toda opressão caia por terra diante da tua autoridade.
Restaura aquilo que foi quebrado, devolve a paz, onde só havia tormento, e traz luz aos lugares que ficaram em escuridão por tanto tempo. Nós declaramos que pertencemos a Ti. Se essa libertação também fala com o seu coração e essa mensagem te fortalece, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Um simples gesto pode ajudar outros a encontrarem esperança. Pai Celestial, nós aquietamos mais uma vez o coração diante da Tua presença. Respiramos fundo e reconhecemos que, assim como aqueles homens atormentados entre os sepulcros, muitas vezes também carregamos batalhas internas que ninguém vê. Há áreas da nossa vida que parecem fora de controle, lugares sombrios da alma que tentamos esconder. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que a Tua luz chega onde ninguém mais alcança. O Senhor atravessa mares, vence distâncias e entra em territórios difíceis apenas para libertar quem sofre. Que essa verdade acalme a mente agora e traga esperança ao coração cansado. Senhor Jesus, a Tua palavra nos mostra que quando chegaste à terra dos Gadarenos, aqueles homens dominados por espíritos malignos reconheceram o Teu poder. Antes mesmo de qualquer pedido humano, o mundo espiritual já sabia quem Tu eras. Isso nos ensina que nenhuma opressão é maior que a Tua autoridade. Não existe corrente, vício, medo, ansiedade ou tormento que resista à Tua voz. Hoje nós oramos crendo que o mesmo Jesus que libertou aqueles homens continua libertando vidas. Se Tu disseste uma palavra, a escravidão cai e a alma encontra descanso. Pai amado, muitas vezes o mundo prefere manter seus costumes, seus lucros e suas zonas de conforto, mesmo que isso signifique rejeitar a Tua presença. Em Mateus 8, vemos pessoas pedindo para Jesus se retirar, porque a libertação teve um preço. Ensina-nos a nunca escolher o conforto no lugar da Tua vontade. Que nós sejamos daqueles que celebram a libertação, mesmo quando ela exige mudança, renúncia e transformação profunda. Nós não queremos apenas milagres, queremos comunhão contigo, mesmo que isso transforme tudo ao nosso redor. Senhor, termina esta oração selando libertação, cura interior e paz verdadeira. Que toda área dominada pelo medo seja agora tomada pela Tua presença. Que todo coração perturbado encontre descanso em Ti. Se essa palavra despertou sua fé e você deseja continuar recebendo essas orações diariamente, ative o sininho agora como um ato de concordância e permita que Deus continue falando com você todos os dias. Pai Celestial, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti com o coração aberto. Depois de contemplar tantos milagres, curas e libertações narrados em Mateus capítulo 8, nós reconhecemos que o Senhor continua o mesmo. O Jesus que tocou o leproso, que curou a distância, que acalmou o vento e o mar, e que libertou vidas atormentadas, está aqui agora. Que a nossa mente se aquiete e que toda dúvida se cale para que possamos ouvir a Tua voz com clareza e fé renovada. Senhor Jesus, este capítulo nos ensina que a Tua autoridade não tem limites. Ela alcança o corpo, a mente, as emoções e o mundo espiritual. Hoje nós apresentamos diante de Ti tudo aquilo que ainda precisa ser alinhado. Se existe medo, traz coragem. Se existe enfermidade, traz cura. Se existe confusão, traz direção. Ensina-nos a confiar em Ti, não apenas quando o milagre acontece, mas também durante a travessia, quando o vento ainda sopra e o barco parece pequeno demais para o desafio. Pai amado, ajuda-nos a não agir como aqueles que pediram para Jesus ir embora após a libertação. Não queremos afastar a Tua presença por medo de mudanças. Pelo contrário, nós Te convidamos a permanecer. Fica em nossa casa, fica em nossos pensamentos, fica em nossas decisões. Mesmo que o Senhor precise mexer em estruturas antigas, nós dizemos: faz a Tua vontade. Preferimos a Tua presença transformadora do que uma vida confortável sem Ti. Senhor, sela esta parte da oração com paz, fé e obediência.
Que cada pessoa que ora agora sinta no coração o desejo sincero de seguir Jesus de verdade, não apenas com palavras, mas com atitudes. E se essa oração falou com você, escreva nos comentários aquilo que você está entregando hoje nas mãos de Deus, como um ato de fé e concordância com essa palavra. Pai Celestial, chegamos ao fim desta oração com o coração cheio de reverência. Depois de caminhar por Mateus capítulo 8, nós reconhecemos que o teu poder não ficou no passado. O mesmo Cristo que curou, libertou e restaurou vidas, continua reinando hoje. Que essa verdade se firme dentro de nós. Que nenhuma circunstância seja maior do que a autoridade do teu nome. Nós descansamos sabendo que o Senhor vê o invisível e age mesmo quando não percebemos. Senhor Jesus, nós declaramos que não queremos apenas ouvir sobre os teus milagres, mas viver uma fé prática, confiante e perseverante. Ensina-nos a confiar quando o vento sopra forte, a obedecer quando o caminho parece difícil e a permanecer firmes, mesmo quando o resultado ainda não chegou. Que cada pessoa que orou até aqui sinta o coração aquecido, a esperança renovada e a certeza de que não está sozinha nessa caminhada. Pai amado, nós consagramos este dia em tuas mãos. Que haja proteção, direção e paz sobre cada lar, cada família e cada decisão. Que a tua palavra continue ecoando ao longo do dia, trazendo lembrança da tua presença em cada detalhe. Assim como em Mateus 8, que a nossa vida seja um testemunho vivo do que acontece quando Jesus entra na história e assume o controle. E se essa oração trouxe paz, fé ou esperança ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Seja um instrumento para que mais vidas sejam alcançadas, fortalecidas e renovadas pela presença de Deus. Que tudo seja feito para a glória do teu nome, em nome do Cordeiro. Amém.